Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou o Eduardo. E eu sou a Jéssica. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Hoje a gente tem aqui um conjunto bem variado de fontes, hein? Vamos de navio pegando fogo, cibersegurança, chips novos. Até briga de patente, atualização de app, tem modelo de negócio com cripto, táticas de guerra com drones, IA. Nossa. E até como o nosso cérebro consegue ler aquelas mensagens sem vogal. A missão aqui é destrinchar tudo isso, pegar as ideias mais importantes, mais surpreendentes de cada uma. Vamos lá. Bora. Então, para começar, vamos pro mar. Tem a história daquele cargueiro, o Morning Midas, que pegou fogo lá perto do Alasca. Isso, ele estava vindo da China para o México, né? Carregado com tipo 3.000 veículos. Exato. E o detalhe, 800 deles eram elétricos. E parece que o fogo começou justamente ali no deck onde estavam os EVs. Pois é, e a tripulação eram 22 pessoas, tentou controlar, mas não deu conta. Tiveram que abandonar o navio. Que perigo. Mas felizmente todo mundo foi resgatado sem ferimentos, né? Sim, a Guarda Costeira dos Estados Unidos agiu rápido no resgate. Mas o incidente em si, olha, acende um alerta, né? Sobre a logística e os riscos. Principalmente com essas cargas novas, como os carros elétricos. As baterias são um ponto crítico. Exatamente. Incêndio com bateria de lítio em alto mar é, assim, muito complexo de combater. Exige protocolos específicos, equipamentos. Talvez a gente ainda precise evoluir nisso, sabe? É um desafio novo para o transporte marítimo. E a Guarda Costeira agora está lá gerenciando a contenção, o rescaldo todo. Com certeza. É uma operação delicada. Agora, mudando completamente de cenário, mas ainda falando de infraestrutura, só que de outro tipo. Tem uma proposta interessante da Helium. Ah, sim. Aquela que mistura telecom com cripto, né? Bem diferente. Isso. A ideia é que pessoas comuns, tipo você, instalem hotspots Wi-Fi em casa ou no trabalho, sei lá. E aí, por fornecerem essa conectividade, elas são pagas. Mas não em dinheiro comum, né? Não, são pagas com a criptomoeda deles, a HNT. Eles chamam isso de DePIN. Rede de Infraestrutura Física Descentralizada. É um nome chique, né? Mas a ideia é bem disruptiva. Totalmente. Transforma o usuário em provedor e usa blockchain para gerenciar tudo, a rede, as recompensas. É interessante porque descentraliza mesmo a infraestrutura. Já está rolando nos Estados Unidos, no México. E parece que tem até parcerias grandes lá, tipo com a Atente, para ajudar a desafogar a rede móvel deles. Usam esses hotspots Wi-Fi para isso. Exato, para fazer o que chamam de offload de tráfego. Agora, trazer isso para o Brasil. Aí o buraco é mais embaixo, né? Imagino que a regulamentação de telecom aqui seja um desafio. Como a nossa legislação é bem específica, tem a Anatel, é um caminho complexo para navegar, mas a ideia em si é instigante. E olha só quem mais está entrando na área de infraestrutura, mas focando no digital. A Shell. A Shell? A do petróleo? Sério? Seríssimo. Lançaram um produto chamado Shell DLC Fluids 3. É um fluido para resfriamento líquido de chips. Uau! Mas que tipo de chip? Chips de alta densidade. Aqueles usados em inteligência artificial, computação de alto desempenho, sabe? Os que esquentam pra caramba. Entendi. Resfriamento líquido direto no chip. Faz sentido, com a demanda de IA crescendo tanto. Exatamente. Isso mostra como até empresas super tradicionais de energia fóssil estão se adaptando, né? De olho nas demandas da era digital. É uma adaptação em tanto. E tem lógica, porque data center consome uma energia absurda. Globalmente falam em 2 a 3% de toda a eletricidade. Muita coisa. E o resfriamento é uma parte enorme desse consumo. Com certeza. Por isso, soluções mais eficientes são cruciais. E a Shell está apostando nisso. Dizem que esse fluido deles pode melhorar a eficiência energética. O tal do PUE, né? Isso, Power Usage Effectiveness. A métrica que mede quanto da energia vai para o equipamento de TI versus quanto vai para a infraestrutura como resfriamento. E a promessa é de melhorar em até 27% comparado com o resfriamento a ar tradicional. Se for isso mesmo, é um ganho bem considerável. Sem dúvida. É um mercado que está literalmente fervendo. E a Shell que é um pedaço dele. Quem diria, né? Pois é. Mostra que a transição energética pode ter caminhos inesperados. Bom,
E já que a gente falou de chips que esquentam, vamos pro coração da tecnologia mesmo, os processadores. A Qualcomm tá vindo aí com coisa nova. Ah, os Snapdragon para notebooks. A continuação daqueles X-Elite e X Plus. Isso, a segunda geração. Os rumores estão fortes. Falam em modelos tipo com até 18 núcleos. 18? Nossa, a primeira geração tinha 12, né? É um salto considerável. E com suporte para 64 GB de RAM. Parece que a Qualcomm está investindo pesado nisso. Eles estão claramente dobrando a aposta na arquitetura ARM para rodar o Windows e notebooks. Querem brigar de frente com a Intel e a AMD nesse espaço. E o grande trunfo deles sempre foi a bateria, né? A autonomia com ARM costuma ser excelente. Sim, esse é o principal argumento de venda, além do desempenho que estão prometendo agora com mais núcleos. Mas Sempre tem um mas, né? Qual é o o desafio? desafio crônico que a primeira geração já sentiu na pele: compatibilidade de software. Ah, rodar todos os programas do Windows sem problema. Exato. Apesar da emulação ter melhorado muito, ainda existem programas, especialmente os mais antigos ou específicos, que não rodam liso ou não rodam de jeito nenhum. Entendi. Então não adianta só ter mais poder bruto, mais núcleos, se o software não acompanhar. Precisamente. É um equilíbrio delicado, a Qualcomm precisa convencer não só pelo hardware potente e eficiente, mas que a experiência de uso no Windows vai ser completa. É o grande pulo do gato para eles. E da briga dos chips para a briga das telas. Essa é boa. A BOI, gigante chinesa de displays. Sei, uma das maiores concorrentes da Samsung e da LG nesse mercado. Exatamente. Ela tá processando a Samsung Display lá nos Estados Unidos. Processando a Samsung? Por quê? Violação de patentes, especificamente da tecnologia OLED usada nos celulares dobráveis da Samsung, o Galaxy Z Fold. Ah, nos dobráveis. E qual patente exatamente? Parece que o foco é na tecnologia da câmera que fica sob a tela, sabe? Aquela tecnologia UDC, Under Display Camera. Interessante. Isso pode ser uma retaliação, né? Porque a Samsung já processou a BOE antes por outras questões de patente. Pode ser sim. É o típico jogo do mercado de tecnologia. Uma resposta à altura. E reflete bem a intensidade da competição pela liderança em tecnologia de displays. Principalmente os dobráveis, que são vistos como a próxima grande fronteira nos smartphones. Todo mundo quer dominar essa tecnologia, mas essas disputas de patente costumam se arrastar, né? Anos. Muitas vezes acabam em acordos, licenciamentos cruzados. O impacto imediato no consumidor ou no mercado costuma ser limitado, mas é um sinal claro da competição acirrada por inovação e propriedade intelectual nesse setor. Fica a briga nos tribunais enquanto os celulares continuam chegando às lojas. Basicamente isso. É mais uma batalha estratégica entre as gigantes. Saindo do hardware e indo para o software, temos a Microsoft agindo na Europa. O que eles aprontaram lá? Lançaram um programa de cibersegurança. E o interessante, gratuito, para governos europeus. Gratuito? Qual o objetivo? O foco é fortalecer as defesas contra ataques digitais. A Microsoft menciona que muitos desses ataques são atribuídos a agentes estatais, sabe? E que estão cada vez mais sofisticados, potencializados por inteligência artificial. Faz sentido. A IA está sendo usada dos dois lados, né? Tanto para atacar quanto para defender. É uma corrida armamentista digital constante. Exato. E a Microsoft está basicamente querendo replicar na Europa o que ela já faz nos Estados Unidos. O que seria? Compartilhar inteligência sobre ameaças, sabe? Informar sobre novos malwares, táticas de ataque e também tentar bloquear o acesso de cibercriminosos conhecidos aos seus próprios modelos de IA. Impedir que usem a tecnologia deles para criar ataques melhores. É uma medida defensiva importante. Sim. É um reconhecimento claro da escalada das ameaças cibernéticas, especialmente contra alvos governamentais e de infraestrutura crítica na Europa, e do papel central que a IA joga nisso tudo. A Microsoft se posicionando como um player-chave na segurança digital global, né? Além de vender software, vender segurança. E oferecendo isso de graça para os governos. Ganha boa vontade e, claro, dados sobre as ameaças circulando por lá. É estratégico. Com certeza. Uma jogada inteligente. E por falar em software e uso no dia a dia, o Telegram deu uma atualizada geral no aplicativo. Veio cheio de novidades. O Telegram tá sempre adicionando coisa nova, né? O que veio dessa vez? Várias coisas. Agora dá para mandar mensagem direta para canais.
Como assim? Direto para o canal? Tipo, falar com o administrador do canal? Parece que sim, ou talvez uma forma de interação mais direta com o conteúdo do canal. Não ficou 100% claro para mim como funciona na prática ainda. Mas é uma via nova de comunicação lá dentro. Interessante. Que mais? Fotos, agora tem uma opção de enviar em alta definição, fica entre a qualidade otimizada, que comprime mais, e a resolução total sem compressão nenhuma. Ah, um meio termo para quem quer a qualidade boa sem gastar tanto dado ou espaço. Boa. Também dá para cortar mensagens de voz antes de enviar. Sabe quando você grava um áudio gigante e só o final importa? Nossa, isso é útil. Poder editar o áudio antes, muito bom. E melhoraram a navegação por tópicos dentro dos grupos e também as enquetes. Mais opções, mais organização. Olha, tudo isso mostra aquela evolução constante, né? Os apps de mensagem estão sempre buscando formas de oferecer mais controle, mais opções para os usuários. E para os criadores de conteúdo também, né? No caso dos canais. Sim, é uma busca por engajamento, por manter o usuário ativo ali dentro e, claro, às vezes abre caminho para monetização. Como aquelas mensagens pagas para canais que eles já introduziram antes. Exatamente. Cada nova funcionalidade pode ser um passo para tornar a plataforma mais útil, mais grudenta e, eventualmente, mais rentável. A competição nesse mercado de apps de mensagem é feroz. Não para nunca. Agora, mudando para um cenário bem mais tenso. Vamos falar de táticas de guerra envolvendo drones. Assunto recorrente e cada vez mais relevante, infelizmente. O que temos de novo? Imagens de satélite recentes revelaram umas táticas, digamos, curiosas da Rússia para tentar proteger seus bombardeiros estratégicos. Proteger de quê? Dos ataques de drones ucranianos, imagino? Exatamente. Eles estavam literalmente cobrindo as asas e parte da fuselagem dos aviões com pneus velhos. Pneus? Pra quê? Para tentar confundir o reconhecimento visual ou térmico dos drones. Ou talvez para absorver algum impacto. A ideia parece ser essa. Uma camuflagem improvisada. E, além disso, estavam usando aeronaves falsas. Como assim falsas? Pintando silhuetas de aviões no chão das bases aéreas ou até montando estruturas que parecem aviões usando destroços, sucata. Os bons e velhos chamarizes. Táticas de dissimulação clássicas para tentar enganar o inimigo sobre o número real de alvos ou a localização deles. Exato. Só que parece que não funcionou tão bem assim. Por quê? Porque teve um ataque ucraniano recente, bem grande, que atingiu 4 bases aéreas russas importantes. E os pneus e os aviões falsos não impediram. Aparentemente não. A Ucrânia alega ter atingido ou danificado um número bem alto de aeronaves nesse ataque, acho que falaram em 41. Se for verdade, sugere que os drones usados conseguiram superar essas táticas de camuflagem e dissimulação. Talvez os sensores dos drones sejam mais sofisticados ou a inteligência para identificar os alvos reais seja boa o suficiente para não cair nesses truques. Mostra a dificuldade de se defender dessa nova ameaça. E tem mais sobre esse ataque ucraniano, uma informação bem impactante. Qual? A Agência de Segurança da Ucrânia, a SBU, afirmou que alguns dos drones usados nessa operação, que eles chamaram de Operação Teia de Aranha, Sim. utilizaram inteligência artificial. IA nos drones de ataque. Como assim? Segundo eles, a IA entrava em ação quando o drone perdia o sinal do operador humano. O que acontece muito em ambientes com forte guerra eletrônica, né? Interferência, bloqueio de sinal. Sim, é um desafio enorme para operar drones remotamente em combate real. Então, quando o sinal caía, a IA a bordo assumia a tarefa de encontrar o alvo pré-definido e, atingir ele. De forma autônoma. Opa. Aí a coisa fica séria. Drones com capacidade de decisão autônoma para atacar alvos mesmo que dentro de parâmetros pré-definidos, isso é um passo significativo. Exatamente. Levanta toda aquela discussão sobre autonomia em armas, sobre robôs assassinos, embora nesse caso ainda pareça haver um controle humano inicial e um alvo designado. Mas a capacidade de operar e finalizar a missão, mesmo sob intensa interferência eletrônica, usando IA para navegação final e reconhecimento de alvos, isso pode mudar bastante as táticas de ataque e defesa. Com certeza, torna os drones muito mais resilientes e perigosos nesses ambientes de combate moderno. Se essa informação se confirmar e a tecnologia se disseminar... É um game changer, como dizem.
aumenta a complexidade da guerra com drones de forma exponencial. E essa história toda dos drones ucranianos e a suposta IA teve repercussão até nos Estados Unidos, né? Sim, parece que gerou discussões por lá também. Um general da Força Aérea Americana comentou sobre isso. Ele disse que essa tática ucraniana de usar muitos drones relativamente baratos lançados de perto do alvo Expõe uma vulnerabilidade. é isso. Exato. Uma vulnerabilidade potencial até para sistemas de defesa aérea super avançados e caros. Ele mencionou especificamente o Golden Dome. Ah, o Domo Dourado, aquele sistema de defesa antimísseis que foi proposto pelo presidente Trump, né? Uma espécie de escudo protetor para os US. Esse mesmo. A ideia é que esses sistemas, como o Golden Dome ou outros similares, são projetados principalmente para interceptar ameaças grandes, rápidas e caras, como mísseis balísticos, mísseis hipersônicos. Que vem de longe e de alta altitude. Isso. Mas aí vem a Ucrânia e mostra que dá para causar um estrago considerável usando muitos drones pequenos, baratos, lançados de perto, talvez por equipes infiltradas ou operando perto da fronteira. E esses sistemas de defesa mais robustos talvez não sejam tão eficazes contra esse tipo de ameaça. Um enxame de drones de baixo custo vindo de várias direções, a baixa altitude. É o ponto do general. Que talvez seja preciso repensar a defesa aérea para incluir camadas de proteção específicas contra essas ameaças de curto alcance e baixo custo. Não basta só ter o escudo contra os mísseis gigantes. Faz todo sentido. É a guerra assimétrica chegando aos céus das grandes potências. Precisa de defesa em múltiplas camadas, desde o radar que detecta o míssil balístico até, sei lá, sistemas de laser ou micro-ondas para derrubar drones pequenos perto da base. Exatamente. Uma proteção mais distribuída e adaptada a essa nova realidade dos drones acessíveis e numerosos. É um desafio enorme para a estratégia militar e para o orçamento de defesa. Bom, saindo da esfera militar e voltando para o mundo corporativo, mas ainda com o IA, temos o caso da Omega Healthcare. Omega Healthcare. Eles trabalham com o que mesmo? Gerenciam o ciclo de receita para hospitais, clínicas, organizações de saúde nos Estados Unidos. Basicamente, cuidam da parte administrativa e financeira, faturamento, processamento de documentos. Ah, entendi. Aquela parte burocrática essencial, mas que consome muito tempo e mão de obra. Exatamente. E eles estão usando inteligência artificial, especificamente da UiPath, que é uma empresa grande de automação de processos. Para automatizar essas tarefas administrativas. Imagino que o ganho seja grande. Gigante. Os números que eles divulgaram são impressionantes. Falam em economizar 15 mil horas de trabalho humano por mês. 15 mil horas? Por mês? Uau! É muita coisa. Dizem que reduziram o tempo gasto com documentação em 40% e o tempo de processamento de faturas pela metade. E a precisão, porque nessa área de saúde e faturamento, erro custa caro. Eles afirmam que a precisão da automação com IA é de 99,5%, ou seja, muito alta. Impressionante. E o que acontece com as pessoas que faziam esse trabalho? A ideia, segundo eles, é liberar esses funcionários para tarefas de maior valor agregado. Coisas que a máquina ainda não faz bem, como análise crítica, tomada de decisão complexa, relacionamento com o cliente ou paciente. Faz sentido. Usar a IA para tirar o trabalho repetitivo e deixar o humano focar no que exige mais humanidade, digamos assim. Ou inteligência estratégica. É um exemplo claro de como a IA está sendo aplicada para otimizar processos, ganhar eficiência e potencialmente transformar a forma como as empresas operam em setores bem tradicionais como o de saúde. Sem dúvida. É a automação inteligente chegando com força. E para fechar nossa análise de hoje, vamos para algo completamente diferente, mas super interessante. Como o nosso cérebro funciona. Opa! Neurociência na pauta. Gosto disso. Sabe quando a gente recebe ou lê aquelas mensagens tipo TXSMAN VGLs, texto sem vogal ou com palavras abreviadas? Sim, claro. Mensagem de celular, internet. A gente se acostumou a ler assim. Pois é. E a gente consegue ler rápido, né? Entende na hora. A pergunta é por quê? Como o cérebro faz isso? Não parece que a gente lê letra por letra, decifrando cada uma? Não mesmo. Seria muito lento e difícil. A pesquisa nessa área mostra que o cérebro funciona de um jeito muito mais esperto. Ele atua como um motor de previsão. Motor de previsão?
Como assim? Existe uma área específica no cérebro, no córtex visual, chamada VWFA, Área Visual de Formação de Palavras. VWFA? Ok. E o que ela faz? Essa área é especializada em reconhecer padrões visuais que correspondem a palavras que a gente já conhece. Ela não processa letra por letra sequencialmente. Na maior parte do tempo, ela meio que vê o formato geral da palavra, as consoantes principais, o contexto da frase. E aí? E aí, com base nisso e na nossa experiência passada de leitura, o cérebro rapidamente prevê qual é a palavra mais provável ali. Ele preenche as lacunas, ignora a falta de vogais, corrige pequenos erros, tudo de forma quase instantânea. Uau! Então é um processo ativo de antecipação, de adivinhação educada, digamos assim. Não só um processamento passivo do que está escrito. Exatamente. É um sistema altamente eficiente de reconhecimento de padrões e predição. Por isso conseguimos ler tão rápido, mesmo com palavras incompletas ou com erros de digitação. O cérebro está sempre tentando antecipar o significado. Que fascinante. Mostra como nossa capacidade de leitura é robusta e flexível. Não somos só decodificadores literais. De jeito nenhum, somos máquinas de encontrar sentido, usando pistas e experiência. É um processo incrível. Nossa, que viagem, hein? De navio cargueiro a neurônios. Completamente novos, como o da Helium com Deepin, ou a Shell entrando em resfriamento de data centers. Até eficiência operacional nas empresas, como a Omega Healthcare mostrou. E chegando na nossa própria cognição, na forma como o cérebro processa informação, como vimos agora no final. A linha comum é essa aceleração, esse impacto profundo e, às vezes, inesperado da tecnologia e da inteligência artificial. Exato. Elas não são mais só ferramentas auxiliares. Estão, reescrevendo as regras do jogo em tempo real em muitas frentes diferentes. A grande questão que fica martelando é: qual vai ser a próxima área a sentir uma transformação tão rápida e profunda assim? Onde será o próximo grande impacto?